Bom dia a todas e todos. Agradeço o honrosíssimo convite e começo lembrando que enfrentar a corrupção é um trabalho de Hércules. E o desembargador Hércules Fajoses traz toda a escola para aprender e ensinar a como juntar-se a esse esforço e fazer mais e fazer melhor. Saúdo a Procuradora-Geral, doutora Raquel Dodge, o ministro Fux, que acaba de despedir-se, e também o grande convidado de hoje, que estamos aguardando que venha, o doutor Matthew Stephenson, a quem, mais uma vez, expressamos a mais calorosa acolhida. Very warm welcome here in Brasília. Eu serei muito rápido e muito breve na minha fala, apenas para dizer algo relevante. Somos várias as instituições do sistema de justiça e segurança, cada qual com um papel, todas podendo articuladamente conciliar-se para o atingimento do bem comum da atividade do combate à corrupção. Mas não podemos esquecer quem nós somos. Cada instituição tem o seu papel. A polícia investiga, os outros órgãos de administração e controle, como o COAF e outros, produzem informações relevantes, o Ministério Público investiga e formaliza denúncias e o Poder Judiciário julga. A minha primeira observação, portanto, é para o Poder Judiciário. O Judiciário é a garantia das garantias. O Judiciário é a garantia do respeito ao Estado constitucional e democrático de direito. O Poder Judiciário é que faz com que todos os demais poderes atuem com integridade e, para usar uma expressão muito própria ao professor Matthew Stephenson, apropriadamente, de maneira appropriate, de maneira correta, íntegra, adequada, não esquecendo o seu papel. Isso porque já lembravam os franceses, em 1789, na sua Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que a ignorância, o desconhecimento e o respeito dos direitos são a causa das desgraças públicas e da corrupção dos governos. Ou seja, é necessário ao judiciário não esquecer o seu papel de garantia das garantias, para fazer com que não se desrespeitem dos índios seus direitos, não se destrua a natureza e não se deixe de ter uma proteção ao meio ambiente, que são formas de, vinculando-se a decisões comprometidas, omissões ou ações inadequadas, podem destruir direitos e destruir vidas. O combate à corrupção, portanto, tem diversas dimensões, entre as quais a dimensão do desvio de recursos públicos é a mais palpável, é a mais visível, mas não necessariamente a mais frequente e a mais danosa à nossa sociedade. Com relação ao dever de agir com correção e com propriedade, o Supremo Tribunal Federal e os demais tribunais, e este tribunal da primeira região, Regional Federal da primeira região, têm sido rigorosos na observância do devido processo legal e na observância do princípio da legalidade, não aceitando acusações sem haver uma legislação prevendo como fato típico punível e culpável. Ou seja, o aprimoramento normativo da legislação resultou num reconhecimento pelas cortes da insuficiência do nosso ordenamento, então, para fazer face a todas as condutas apontadas como sendo causadoras de danos por corrupção. Ou seja, é um pronunciamento do judiciário, sendo garantia das garantias, que fez com que as outras instituições também atuassem respondendo e aprimorando o nosso modelo jurídico. Tivemos a Convenção
Interamericana contra a Corrupção, depois a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que já tem mais de 15 anos, e esses atos internacionais e a nossa experiência interna fizeram com que tivéssemos vários aprimoramentos normativos nos últimos 15 anos e, mais recentemente, de 6, 7 anos para cá. Ou seja, o aprimoramento normativo foi uma resposta que o Poder Legislativo, em comunhão com o Poder Executivo, souberam dar a barreiras apresentadas e reconhecidas pelo Poder Judiciário, sendo garantidas as garantias. Com isso também realço um aspecto relevante na temática que está sendo colocada, que é um combate à corrupção num Estado democrático de direito. Um Estado democrático de direito é construído em que todos são regidos pelo direito, limitados pelo direito e regidos por meio do direito. Isso significa dizer que precisamos de instituições fortes, legítimas. Portanto, podemos, em cada um dos integrantes das várias instituições, apontar desvios que possam ter sido praticados. Mas precisamos sempre respeitar as instituições. O aprimoramento legislativo foi feito pelo Poder Legislativo. A sanção às normas propostas e aprovadas pelo Legislativo foram sancionadas pelo Poder Executivo. E, portanto, precisamos respeitar a institucionalidade e agir de acordo com esse respeito à institucionalidade. Santiago Dantas, escrevendo há algum tempo sobre Dom Quixote, o apólogo da alma ocidental, dizia algo interessante. Ele dizia que Dom Quixote, esse cavaleiro da triste figura, que levantava-se contra os moinhos de vento, que considerava-se, portanto, defensor das grandes causas da humanidade. Ele, sobre Dom Quixote, dizia: querer salvar o mundo é nobre. Considerar-se salvador do mundo é patético. Lutar contra a corrupção é nobre, é necessário, mas tem que ser algo institucional. Não pode ser atividade de um cavaleiro solitário. Não pode ser atividade de um cavaleiro solitário que, sob sua perspectiva única, atinge as instituições. Daí a necessidade permanentemente de respeitar a institucionalidade em um Estado democrático de direito. E, nesse sentido, a grande lição que eu aprendi ao longo da minha vida como professor de Direito Constitucional, mas especialmente como alguém que, por muito tempo, lutou contra a ditadura militar, lutou para que houvesse um judiciário forte e independente, lutou para que houvesse um Ministério Público com autoridade para realizar suas próprias investigações e realizar, com as mesmas garantias do Judiciário, a capacidade de defender os despossuídos. Há um dever de reconhecermos a necessidade de agirmos como instituições. E, nesse sentido, não devemos esquecer que os ministérios públicos e o nosso Ministério Público cumprem um papel no sistema de justiça e segurança. Deve realizar um controle da atividade externa das polícias, com as quais atua. As polícias são sempre nossas grandes parceiras, mas nos cabe o papel de exercer o controle externo da atividade policial. Nós somos grandes parceiros do Poder Judiciário, mas o Judiciário é a garantia das garantias, para que, na nossa luta contra a corrupção, nós não corroamos o ordenamento jurídico com interpretações que podem atropelar e maltratar direitos fundamentais. A atuação do Supremo Tribunal Federal, a cada semana, há mais de 1000 decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Apenas algumas recebem destaque da imprensa. Mas o Supremo Tribunal Federal, no seu cotidiano, implementa toda a Constituição. Quem tiver um cuidado de ir ao site do Supremo e pegar um documento público, a Constituição e o Supremo, verá
a quantidade extraordinária de pronunciamento do Supremo, realizando a interpretação e o controle de todas as atividades que densifiquem a Constituição, nas questões orçamentárias, para assegurar a independência do Ministério Público, para assegurar recursos que vão para o Fundeb e para as escolas públicas e não sejam desviados com outros propósitos, para assegurar a autonomia às universidades e a liberdade de cátedra, para assegurar aos índios seus direitos constitucionais desde o Marco Constitucional de 1934, o Supremo intransigentemente tem sido garantia das garantias dos direitos dos despossuídos, dos grupos vulneráveis. Para afirmar a igualdade nas diferenças, para afirmar o direito à orientação sexual, à sua opção, para assegurar o respeito aos afetos como sendo constitutivos de uniões estáveis, equiparáveis como sinônimo perfeito de família. O Supremo, portanto, tem uma dimensão de consolidação de um padrão de civilidade que transcende espaços que se restringam a um domínio como o nosso. Daí a importância de, no combate à corrupção, respeitarmos as instituições. E entre as instituições do sistema de justiça e segurança, a mais importante, a chave, a central, é o Supremo Tribunal Federal. Devemos lutar em defesa do nosso Supremo Tribunal Federal, sempre e permanentemente, como a voz da Constituição, que não se cala, não se acovarda e corajosamente se levanta para assegurar aos mais simples os seus direitos. Nos movimentos recentes, quando haviam os esforços de não fazer a demarcação de terras indígenas, o Congresso Nacional trancou-se e não recebeu os índios. O Poder Executivo trancou-se e não recebeu os índios. Os índios entraram e foram acolhidos pela presidente do Supremo Tribunal Federal. O Judiciário, que não é eleito pelo voto, sensibilizou-se para os titulares dos direitos. Precisamos respeitar, portanto, que no Estado democrático de direito, o produto essencial do que conseguirmos devolver do combate à corrupção deve ser para destiná-los aos titulares dos direitos, que são especialmente os grupos vulneráveis e menos favorecidos. Nesse sentido, somando-me inteiramente à fala da Procuradora-Geral, somando-me à fala do ministro Fux, eu desejo que todos tenham um excelente debate aqui. E nunca esqueçam em que posições vocês atuam. Magistrados não esqueçam que são magistrados. Procuradores não esqueçam que são procuradores. Policiais não esqueçam que são policiais. É dessa pluralidade de visões que nós conseguiríamos devolver no processo a pluralidade da existência no mundo e, a partir disso, conseguiremos respeitar o direito e fazer a justiça. Muito obrigado.